pessoal, meu nome é Jéssica Rezende, eu vim aqui a convite da Tia Val, tá? Porque eu sou ex-aluna da ITPC, eu cursei eletrônica, sou técnica em eletrônica, me formei na turma de 2006, então eu cursei de 2004 a 2006, e eu vim aqui a convite da Tia Val para contar um pouquinho da minha história. O que aconteceu comigo depois que eu saí da ITPC? Então vamos lá, desde que eu saí da ITPC, eu saí de Volta Redonda, já desde 2007 que eu não moro mais em Volta Redonda. Quando eu terminei a ITPC, o curso de eletrônica, eu tive a oportunidade de participar de um projeto, de um recrutamento para ser trainee numa usina de açúcar e álcool no interior do Mato Grosso, usinas Itamaraty. Inclusive o recrutamento foi feito aí na escola, na ITPC. E aí eu participei desse recrutamento, fiz um processo seletivo de uma semana e passei, e resolvi arriscar. Então, meu primeiro contato com uma indústria foi no interior do Mato Grosso, quando eu resolvi ir para lá. E aí, como trainee, nível técnico, fui para a indústria trabalhar dentro do setor de elétrica e instrumentação. E foi meu primeiro contato com a indústria, então, nesse caso. E lá foi uma experiência muito legal. De fato, na hora que eu entrei, assim, na indústria, paixão, À primeira vista, Na hora que você vê tudo funcionando, um processo produtivo rodando, as máquinas, enfim, tudo, foi apaixonante. Então, eu entrei em 2007 lá e foi para nunca mais sair do setor de indústria. Não tem como mais. Então lá eu trabalhei na elétrica instrumentação, acompanhava atendimento em campo, fazia manutenção em campo dos equipamentos. E nesse meio tempo a empresa estava passando por um processo de mudança, que era a instalação de um ERP novo, que talvez vocês já devam ter ouvido falar, que é o SAP, que é um sistema de gestão integrada que as empresas adotam para melhorar seus negócios, e eles estavam passando por isso, inclusive dentro de um módulo de manutenção também, comprando esse módulo de manutenção. Então eles precisavam de pessoas mais experientes, assim, no sentido de mais habilidade informática e tudo mais. Então eu acabei saindo do campo e indo para os bastidores da manutenção, que nada mais é do que o planejamento da manutenção. Talvez na escola ainda não tenham ouvido esse nicho, dentro da manutenção, mas existe o setor de planejamento de manutenção, que é, de fato, a estratégia para que a manutenção aconteça. Então, nessa ocasião, como a gente foi trabalhar na implantação desse sistema, eu ajudei, nessa etapa, implantou o sistema. Depois do sistema implantado, eu fiquei na área de planejamento de manutenção. Então, o que é planejar uma manutenção? De fato, é ver recursos, ver duração, ver toda a mão de obra necessária, para que uma manutenção seja executada, quais as necessidades que os equipamentos instalados numa planta têm, Então, criar planos de manutenção, rotas de inspeção. Então, tudo no sentido de garantir a disponibilidade dos equipamentos, que eles estejam, de fato, aptos e disponíveis para operar e produzir. Enfim, seja o que a fábrica produza. Então, eu comecei no setor de açúcar e álcool, etanol, E permaneci por 9 anos. Então, hoje eu tenho 31 anos, eu me formei com 17, saí com 18 de Volta Redonda. Então, eu fui para lá. De lá, eu fui para o Tocantins, uma cidadezinha chamada Pedro Afonso. Procure no mapa, ela é pequenininha. E eu fui para Pedro Afonso também numa usina de açúcar e álcool, só que aí um desafio diferente. Ela não existia, ela estava em construção. Então eu cheguei na terraplanagem dessa usina. Então já foi outra experiência. Então já não era mais uma fábrica que eu tinha que cuidar da manutenção, já era uma fábrica que estava sendo construída e eu tinha que ajudar na execução do projeto. Então aí foi um desafio grande para mim, que foi começar a trabalhar com projetos, E é super legal, super legal. Você vê, assim, antes de tudo funcionar, como tudo foi pensado, Muito bacana. E aí,
a fábrica nasceu. Então você vê a fábrica nascer, se erguer e depois cuidar dela, né? É como se você estivesse criando um filho. Muito bacana. Então foi uma experiência muito legal também, numa usina de álcool apenas, de etanol apenas, que era da Bunge, hoje é BP Bunge, lá em Pedro Afonso, no Tocantins, essa unidade. Dito isso, foi uma experiência muito, muito bacana. Me abriu portas assim muito importantes para entender mesmo como que é um projeto. E aí eu me apaixonei por isso também. À medida que a gente vai se aprofundando dentro da indústria, a gente vai se apaixonando, é incrível. E nisso eu comecei a fazer uma graduação em engenharia, porém voltada para a produção. Então aí eu já saí um pouco da eletrônica, que eu saí da ETPC, mas se não fosse a eletrônica da ETPC, nada disso teria acontecido na minha vida, né? Então tive essa oportunidade de trabalhar em projetos, que foi muito, muito bacana. E na ocasião, lá no Tocantins, eu vinda de Volta Redonda, Rio de Janeiro, encontrei meu esposo, hoje eu sou casada, meu esposo que é de Araraquara, no interior de São Paulo, né? Então ele também estava lá na obra, enfim, e a gente acabou se conhecendo lá. No meio tempo, enfim, por percalços familiares, por conta da família dele e tudo mais, acabamos vindo para São Paulo, para Araraquara, onde a gente ficou. Então, em Araraquara por 1 ano, trabalhando com instalações elétricas comerciais e residenciais. Então, aí eu voltei para Lida com a elétrica, que foi uma delícia também, sempre gostei. E aí a gente ficou trabalhando nisso. Até que apareceu uma oportunidade em outra usina de açúcar e álcool. Aqui no interior de São Paulo, onde eu moro hoje, que é Lençóis Paulista, tá? Na região de Bauru. E aí apareceu uma oportunidade aqui, na área de planejamento de manutenção também, né? E aí eu fui desvendar novos caminhos, porque como a formação inicial era voltada para elétrica e instrumentação, eu fui contratada para cuidar de mecânica. Então eu tive um novo desafio, que foi aprender um pouquinho sobre mecânica, caldeiraria, metalmecânica. E aí eu cuidei da área por um tempo, até que surgiu uma oportunidade aqui na cidade mesmo, numa fábrica de celulose. E aí eu sempre quis, sabe, ver novos processos, né? Eu estava fazendo engenharia de produção, me formei em engenharia de produção e eu tinha muito interesse em conhecer outros tipos de processos, né? E aí, enfim, fiz o processo seletivo, deu certo. Estou no planejamento de manutenção dessa fábrica, que agora se tornou multinacional. Então, ela tem 2 unidades aqui no interior de São Paulo, está passando por uma ampliação gigantesca, onde vai ser a maior fábrica de celulose do país, tá? Onde vai ter a maior caldeira de recuperação química do mundo. E esse projeto tá em execução e vai ser inaugurado no ano que vem. E eu estou trabalhando nessa planta, na área de planejamento de manutenção, já linha 1 e linha 2, né, pensando na linha atual e já programando e planejando planos para a linha futura. Então é um ambiente muito gostoso. Hoje eu estou gravando vídeo de casa, a ideia era ter gravado de lá porque eu estou em home office, tá? Mas por conta da pandemia e tudo mais. Mas gostaria de falar também um pouco do por que eu escolhi o planejamento. Na verdade, o planejamento de manutenção me escolheu, porém depois eu adotei ele com muito carinho, que me deu possibilidades enormes, igual eu falei para vocês. Trabalhar com projeto, trabalhar não só assim, vendo, né, executando, mas nos bastidores, no sentido de como que eu posso fazer uma manutenção melhor, né? Então isso é um desafio muito grande, a gente pensar que, lógico, toda empresa é preocupada com custo, com qualidade e segurança. Então, se você fazer uma atividade mais planejada, é ótimo. Você ter uma fábrica, né, uma indústria mais preventiva do que reativa, não tem resultado melhor para uma empresa, né?
Então isso é muito importante. Então o setor de planejamento ele é um setor muito estratégico dentro da empresa, no sentido de melhorar gastos, né? Custos. Custo é muito importante dentro de uma indústria. Melhorar resultados, então garantir que a fábrica esteja disponível para produzir, que esse é o fim dela, né? E de forma planejada, tudo sai com mais segurança e qualidade. Então, tive que aprender um pouco de tudo, um pouco de elétrica, um pouco de instrumentação, um pouco de mecânica, porque não é simplesmente ir lá e ditar o que o cara tem que fazer, o que o executante tem que fazer. A gente tem que estar junto e entender como que funciona, né? E isso é apaixonante, gente. Eu sou viciada, eu amo o que eu faço. E tudo começou aí, na ITPC. Sabe, aquelas aulas que a gente tinha e que a gente ficava, putz, quando que eu vou usar isso? Você usa tudo. Eu sinto falta de cada cantinho da escola. E às vezes eu me deparo assim, em situações que eu falo, nossa, eu vi isso lá. As aulas de instrumentação que a gente tem, aquelas, eu não sei se o laboratório ainda é igual, mas a gente tem umas plantas. Gente, imagina em grande escala, é o que vocês vão encontrar dentro da indústria. E é muito bacana, sabe? Você olhar para aquilo e entender. Você olhar, chegar numa fábrica, hoje eu trabalho em celulose, chegar numa fábrica siderúrgica, olhar e entender. É muito bacana, é muito gratificante. E eu sou muito grata por ter passado pela ETPC, por ter passado pelos professores que eu tive aí. Nada disso seria possível se não tivesse começado por aí, tenho certeza disso. E um grande carinho pela tia Val, que para mim sempre foi um exemplo de mulher muito forte. Eu acho que a mulher está conquistando o mercado de trabalho de uma forma muito bacana, que é sem brigar, sem lutar, mas enfim, mostrando o quanto que é capaz, né? E é isso, gente. Espero que esse vídeo ajude vocês a permanecerem motivadas, apesar de tudo que nós estamos passando, né, nesse momento. Tudo é passageiro, tudo passa, né? E que vocês cresçam, que vocês, enfim, sonhem muito e alcancem esses sonhos de vocês, que vocês realizem esses sonhos, tá bom? E aproveite esse tempo que vocês estão aí na ETPC para absorver tudo que essas pessoas maravilhosas aí têm. Beleza? Porque com certeza vocês vão sair daí muito bem preparados. Gente, valeu. Permaneçam fortes. Permaneçam nessa meta. Se formem e sejam felizes e sejam bem-sucedidos. Tenham sucesso em tudo que vocês propuserem a fazer. Beleza? Beijão, beijo, tchau, Val.